Olá, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua vida, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje estamos aqui para finalizar esta série maravilhosa que Deus colocou em meu coração e eu vim aqui para dividir com cada um de vocês. No início desta série eu falei para vocês que ao término dela Deus iria fazer algo extraordinário na sua vida. Então creia que até o término desse vídeo, aquilo que estava trancado, fechado, vai se abrir. Aquilo que estava bloqueado vai ser liberado. Aquilo que estava enfermo, estava doente, será curado. E aquele que estava preso será liberto. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. E vamos lá para essa série maravilhosa, finalizando hoje o 7º dia deste propósito que Deus colocou em meu coração, desta série maravilhosa. Nós iremos falar sobre a cura de Naamã. Naamã precisou quebrar a pressa, quebrar o orgulho, quebrar a descrença e a falta de fé, quebrar o desânimo, quebrar a prepotência e a dúvida, para que ele pudesse ser curado. Irmãos, lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, no verso 13, após ele falar com o profeta, falar com o servo do profeta, onde o profeta havia dado a ordem para falar para ele descer ao Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele teve pressa para levar a situação dele, porém levou para pessoas erradas. Depois, o orgulho não deixava com que ele descesse ao Jordão para se banhar. Posteriormente, a descrença, a falta de fé, por não ter sido atendido diretamente pelo profeta, fazia com que ele deixasse de lado aquilo que Deus havia ordenado. Depois ele desanimou, veio um desânimo a ponto de achar que ele jamais poderia ser curado, de ficar indignado por não ter sido atendido pelo profeta e o profeta não ter orado diretamente para que ele fosse curado. Depois então veio a prepotência de achar que por ser um grande general, o profeta tinha que ter tido a decência de descer pessoalmente para falar com ele. E aí por fim veio a dúvida, será que ele seria curado ainda? Será que um dia ele iria ser restaurado à saúde? Mas como eu falei em todos os vídeos anteriores, ele tinha um problema e não era somente físico. Não era somente o problema na pele dele que o impedia de viver o extraordinário com Deus. Porque se vocês pegarem o primeiro versículo do capítulo 5, diz que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. E era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor nosso Deus dera a vitória à Síria. E ele era um herói de guerra, porém era leproso. Porém ele sofria de uma enfermidade. Apesar de ser um homem de muitas qualidades, um grande guerreiro, ele era leproso. Ele tinha um problema que naquela época não tinha cura. Era um problema que fazia com que a pessoa fosse descartada e mandada para fora da cidade, para que vivesse isoladamente e morresse com sua doença sozinho num canto. Mas, quando Deus tem um propósito na nossa vida, antes dele nos entregar aquilo que ele tem reservado, ele vai te preparar. Ele vai arrancar da sua vida tudo aquilo que te impede de viver os planos dele, de fazer aquilo que a vontade dele está no centro determinando, de fazer na sua vida aquilo que é necessário para que você possa desfrutar das bênçãos e da plenitude do poder de Deus na sua vida. Hoje, nós falamos da cura de Naamã, após ele relutar, dele ficar indignado, irado, dele ter duvidado, ter desacreditado que ele pudesse realmente ser curado ao se banhar naquelas águas escuras, aquelas águas barrentas, turvas. Ele por fim se dobrou à vontade do Pai. E aí, por conta de um servo dele ter falado, Senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, o Senhor não teria realizado. Quanto mais se lavar apenas neste rio.
Então, após Deus fazer o trabalho de limpeza na alma e no espírito de Naamã, porque antes dele ser curado fisicamente, ele foi curado no campo espiritual. Naamã era orgulhoso, prepotente, ele tinha fé em outros deuses, então ele não cria no nosso Deus. Ele tinha pressa para resolver as coisas, porém nem tudo é no nosso tempo. Tudo trabalha no tempo de Deus. Tudo só é executado no tempo em que Deus determina, porque para tudo tem um tempo determinado. Após ele passar por toda essa transformação, após ele passar por toda essa renovação, Deus quebrou ele por inteiro antes de restaurá-lo, antes de renová-lo. E assim será na sua vida. Deus irá quebrar tudo aquilo que te atrapalha de viver o extraordinário. Deus irá estar removendo agora da sua vida todas as coisas que te atrapalham de ter comunhão com Ele. Renova agora a sua aliança com o Pai. Entrega para Ele os teus caminhos e confia que o mais Ele vai fazer na sua vida. Busque o reino dEle e a sua justiça e veja o que Ele tem preparado para ti. Deixe que Ele te quebre para que Ele possa te reconstruir. Assim como um vaso na mão do oleiro, quando o vaso se quebra durante o molde, ele não joga esse vaso fora, pelo contrário, ele desmonta o vaso, ele quebra o todo e vai refazendo até que ele fique perfeito da forma como lhe agrada. Assim é o nosso Pai Celeste. Ele está te preparando para viver algo extraordinário. Ele está removendo da sua vida tudo aquilo que te atrapalha de alcançar a plenitude das bênçãos que Ele tem para você. Amém? Antes de você receber aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado, quando você vê que algo foi retirado da sua vida, não reclame, não questione a Deus, agradeça apenas, porque se Ele tirou algo da sua vida, algo dos seus caminhos, é porque aquilo estava te atrapalhando, aquilo estava te impedindo de viver aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Deus abençoe, que esta série possa ter transformado a sua vida, assim como transformou a minha. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós e que todas as manhãs, ao serem renovadas as suas misericórdias, Ele derrame sobre cada um de vocês uma chuva de bênçãos, bênçãos sem medidas, que irá transformar não só a sua vida, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Que Deus cuide de cada um de vocês e abençoe o seu final de semana. Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada. Eu não sei quando é que você vai ver este vídeo. Eu não sei quando você vai ouvir esta palavra. Mas no momento em que você estiver ouvindo, você irá sentir a presença do Pai ao seu lado, te orientando e te dizendo: eis que eu estou contigo. Não temas. Confia em mim. E aí você vai entender que tudo aquilo que você tinha clamado, a oração que você tinha feito, Deus estará respondendo. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Lembre-se, Deus é contigo e Jesus te ama. Amém? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa série, me siga nas minhas redes sociais, deixa lá seu like, curta, compartilhe, comente, para que os canais sociais possam entender que estes vídeos são relevantes e possam espalhar essa mensagem para todos aqueles que estão necessitados. Amém? Deus abençoe mais uma vez. Um ótimo sábado e um ótimo domingo para todos. Em nome do Senhor Jesus.